Olá, boa tarde. Você sabe andar de bicicleta? Que tal pedalar pelo Grande Recife? Gostou da ideia? Já está até pensando em comprar uma bike? Pois o governo do estado, em parceria com as prefeituras da região metropolitana, quer pôr em prática um projeto audacioso, que deve custar quase 360 milhões de reais. É a construção de 590 quilômetros de ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas no Grande Recife. E tudo nos próximos 10 anos. Das 14 cidades da região metropolitana, Recife já saiu na frente e tem hoje 35 quilômetros de ciclofaixas e 17 mil pessoas pedalam pela cidade nos domingos e feriados. Já o projeto Bike PE, até agora, tem 50 mil pessoas que se inscreveram e usam as 700 bicicletas instaladas nas 70 estações entre as cidades de Olinda, Recife e Jaboatão. O Recife sobre duas rodas é o tema de hoje do Ponto de Vista, que está apenas começando. E para falar desses e de outros assuntos, como o desafio que a capital pernambucana tem para enfrentar para recepcionar os turistas com a chegada do Carnaval e da Copa do Mundo, nós estamos recebendo Felipe Carreiras, que é o secretário de Turismo do Recife, e Danilo Cabral, secretário das Cidades do Estado. Uma boa tarde e muito obrigada pela participação dos senhores. E, secretário Danilo, é um projeto bem audacioso esse de repente, a gente colocar a região metropolitana, né? Todo mundo, ou pelo menos uma boa parte da população, com direito a andar de bicicleta sem perigo nas estradas. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a quem nos vê. Veja, esse, como você disse, é um projeto audacioso, né? E pela primeira vez nós fazemos uma proposta a partir de um amplo estudo que foi feito pelo governo do estado, em parceria com a prefeitura da cidade do Recife, né, que foi a elaboração do plano diretor cicloviário. A gente está falando para algo em torno de perto de 13% da população da região metropolitana do Recife, indo além dos limites do Recife, né, que faz uso da bicicleta, seja como alternativa de lazer, como a gente tem visto na nossa cidade, seja como alternativa de transportes. Então, a partir disso, desde 2011, na verdade, o governo do estado vem tentando organizar esse ambiente, né, de forma a colocar a bicicleta como mais uma alternativa para a mobilidade urbana. O grande desafio que nós temos hoje dos grandes centros urbanos, né, todos nós, o cidadão que está em casa, né, é vítima de um trânsito, né, que travou as grandes cidades. E aí a gente tem que procurar aproveitar todas as alternativas que a cidade pode ofertar. Então o governo do estado vem desenvolvendo, a partir do Programa de Mobilidade Urbana, o PROMOB, um conjunto de opções, de alternativas para fazer a cidade andar. Essas alternativas envolvem desde a melhoria do transporte público, né, que esse aqui é o foco principal, né, todas as ações que nós estamos fazendo têm como princípio valorizar o transporte público. Mas, secretário, o senhor acredita que por exemplo assim, é um projeto de se investir na bicicleta, né? Como o senhor bem disse, hoje tem milhares de trabalhadores que saem logo cedo de casa e vão de bicicleta ou por conta do custo do transporte ou até uma maneira de desenvolver uma atividade física. Mas o senhor acredita que o trânsito melhora, o trânsito não acaba ficando cada vez mais perigoso? Olha, a mobilidade dos grandes centros urbanos, isso é um consenso hoje, ela só vai melhorar quando a gente tiver um transporte público de qualidade. Infelizmente, a gente teve uma trajetória no processo histórico brasileiro que a gente valorizou muito o transporte individual. O país cresceu sob a ótica do transporte rodoviário, sob a ótica do carro, até como uma afirmação na sociedade para as pessoas. Então, para a gente reverter isso, a gente tem que valorizar as outras alternativas que não o transporte individual. Primeiro, o transporte público coletivo, como eu estava dizendo, que é isso que o governo do estado vem fazendo, um conjunto de intervenções que são direcionadas à implantação de corredores de transporte públicos. A gente está implantando aí os corredores norte e sul, leste e oeste, né, que melhora não só a qualidade do transporte, porque a gente vai botar ônibus com ar-condicionado, estações climatizadas, a segregação nas vias, ou seja, priorizando o coletivo, né, isso vai dar um padrão de qualidade. A navegação do Capibaribe, que é um grande projeto. Mas pera um pouquinho só, nós vamos falar dessa navegação do Capibaribe já, secretário. Mas deixa então voltar para a bicicleta, já que você quer vai retomar. Então o que eu estou dizendo é que a gente tem que aproveitar todas as alternativas. A bicicleta é uma alternativa importante desse cenário, né? A gente fala para um universo significativo. O plano diretor cicloviário, que foi esse que a gente apresentou na última semana em parceria com a Prefeitura do Recife, é um mergulho nesse ambiente. Pela primeira vez, a gente fez a partir de pesquisa, né, foi feita uma pesquisa origem e destino, com 2.804 usuários de bicicleta, para a gente saber quem é esse usuário, onde é que ele está, o que motiva ele a andar de bicicleta, quanto tempo ele gasta no seu deslocamento, qual o percurso que ele faz, e a partir disso a gente fazer um planejamento estratégico que vá além de um governo.
governo. Que eu acho que esse é o desafio. A gente hoje tem um ambiente muito bom, a bicicleta hoje, faz parte do dia a dia das cidades, e a gente precisa ter algo que oriente os gestores públicos, seja ele o Estado, seja ele os municípios, a fazerem as intervenções necessárias de um ponto de vista estratégico. A cidade do Recife, como eu disse, saiu na frente. A gente já tem aí 35 quilômetros de ciclofaixas, né? Isso vai aumentar para quanto, secretário? Boa tarde, Eliana, secretário, meu amigo Danilo Cabral, a todos vocês que estão em casa nos assistindo. E realmente a Prefeitura, em março do ano passado, nós começamos o projeto da ciclofaixa de turismo e lazer, com 2 rotas, a Rota Norte e a Rota Sul, uma rota do Parque Dona Lindu até o Marco Zero, e a outra ali do Parque da Jaqueira até o Marco Zero. E realmente virou uma febre na cidade. A gente vê a quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta, gente de todas as idades, crianças, jovens, adultos e idosos, pedalando aos domingos e feriados, dando um colorido especial, um astral especial na cidade, humanizando mais a cidade. E isso foi importante para o lazer, foi importante para a saúde e foi o mais importante de tudo foi esse debate que a gente provocou na cidade da importância do uso da bicicleta como modal. E a gente tem a grande a satisfação e a sintonia com o governo do Estado, e o governo do Estado também pensando distante, tendo um olhar, com planejamento para ver, na bicicleta uma opção, como a gente vê em grandes cidades do mundo, tendo a bicicleta na importância como o transporte, como mobilidade para o dia a dia, para a gente possa ter uma cidade sustentável. A campanha de você sair, passear, conhecer melhor até a sua cidade de bicicleta nos feriados, finais de semana, é maravilhosa. Mas no dia a dia você tem muita gente andando de bicicleta, ou fazendo atividade física mesmo, logo cedo, ou então para o trabalhador. Mas você não acha que falta ainda uma campanha para esclarecer melhor tanto o ciclista, de que os cuidados com o trânsito, e quanto os motoristas que muitas vezes também não respeitam? É verdade, mas a gente já nota a quantidade de gente que pedala os domingos e feriados, quando ela está no seu carro, no dia da semana, ela já olha com outro respeito para o ciclista. Então isso também foi um benefício que a ciclofaixa de turismo e lazer deu ao cidadão. Então hoje a gente tem esse debate, as pessoas se respeitam mais, mas é óbvio que a gente precisa avançar muito, a gente tem uma educação e a pacificação do trânsito. Então isso tem sido feito, o secretário Danilo Cabral comentava comigo recentemente, da capacitação que está sendo feita com os motoristas de ônibus, para que eles venham a ter um respeito maior com os ciclistas. No dia da solenidade que eu estive lá com o secretário Danilo Cabral, o prefeito Geraldo Júlio e o governador Eduardo Campos, foi entregue, inclusive, certificados para os motoristas de ônibus. Mas agora é um processo que a Prefeitura do Recife, o governo do Estado e a sociedade tem que participar, é um processo de educação, que a gente não tem nenhuma dúvida, com tudo que está sendo feito, com a atenção que está sendo dada à bicicleta, a gente vai avançar e vamos ter a cidade dos nossos sonhos, vamos ter mais gente pedalando no dia a dia, com segurança, para trabalhar também. Eu acho que é uma tarefa de todos, porque às vezes, e a gente celebra esse momento, como disse o Felipe aí, da cidade apontar para essa alternativa da bicicleta, e a gente vê muito esse debate dos direitos dos ciclistas, mas existem direitos e deveres de todos que fazem uso do espaço público. Acho que o desafio é a gente ter uma convivência harmônica nas vias, enquanto elas ainda não estão preparadas ou segregadas, cada uma com o seu espaço. Já existe legislação que regulamenta isso. Felipe falou aí de uma iniciativa que é essa que nós estamos fazendo, mas está capacitando 6 mil motoristas de ônibus. Eu queria até aproveitar aqui e fazer um convite para amanhã, neste domingo, às 8 horas da manhã, a gente está fazendo um passeio compartilhando ciclistas e motoristas de ônibus. Amanhã às 8 horas nós vamos fazer uma concentração ali na Praça do Derby, justamente para botar o motorista de ônibus também para andar de bicicleta, para botar o ciclista em contato com o motorista de ônibus, para que a gente possa fazer essa integração. É uma tarefa de todos. Existem direitos e deveres do motorista de ônibus, do motorista do táxi, do ciclista, do motociclista, do transporte individual, do pedestre. Todos têm direitos e deveres. Cabe à sociedade a gente fazer essa integração desses direitos para que a gente tenha uma convivência harmônica.
Agora, existe também a preocupação com essa febre que veio, né, de você, dos finais de semana primeiro, e hoje você tem muita gente andando de bicicleta pela cidade, de segunda a segunda. Há uma preocupação também com o preço da bicicleta. Existe alguma campanha, algum apoio que você poderia, ou incentivo, ou um benefício, para que se reduza o preço de uma bicicleta? Olha, essa é uma questão muito importante. Primeiro, a gente vê naturalmente, até fruto desse amplo processo de abolição que a gente vê dentro da cidade, né, pela alternativa da bicicleta, a economia se aquece. Isso é uma lei do mercado, lei da oferta e da procura. Se tem mais gente procurando, naturalmente os preços sobem. Mas cabe ao poder público também fazer a indução no sentido de reduzir esse custo também. Como eu disse, a gente fez no processo histórico brasileiro uma valorização muito grande do carro, do transporte individual do carro. Toda vez que tem algum soluço na economia brasileira, a gente vê logo o governo federal fazer logo a desoneração do IPI, dos carros, para poder manter as indústrias, e que é importante manter também, para manter a capacidade de consumo sobre o carro. Mas a gente não vê essa mesma indução em relação à bicicleta. A gente tem uma carga tributária hoje da ordem de quase 40% sobre a bicicleta, carga tributária federal, e que precisa ser reduzida. O governo Eduardo Campos fez uma iniciativa aqui importante, Helena, quando a gente lançou o programa Pedala PR, que é um programa que estrutura inicialmente esse ambiente da bicicleta. E a gente o governador assinou um decreto que desonerava, da mesma forma que deu incentivo, por exemplo, para a Fiat se estabelecer aqui no nosso estado, ele tirou 75% da carga tributária de fábricas de bicicletas que quisessem se estabelecer aqui no estado. E a gente tem uma fábrica que já se instalou aqui em Caruaru, justamente por conta desse incentivo. Ou seja, o estado está cumprindo a sua tarefa, tirando a carga tributária. Agora é importante que todos os que têm parte nessa conta, e tem uma carga tributária, inclusive, que é da responsabilidade do governo federal, que também ocorra essa mesma desoneração. A bicicleta, ela é um transporte, ela varia, Ela, na verdade, você tem bicicletas que vão de R$100 a R$10.000. A R$10.000, então, mesmo assim, mas uma bicicleta boa bicicleta para quem quer passear ou vai para o trabalho, ela acaba Deixa eu te dar um dado importante que vem do Plano Diretor Cicloviário, que a gente perguntou, por que você anda de bicicleta? 25% da população disse porque é o transporte mais econômico. Ou seja, tem uma parcela importante da população que faz uso da bicicleta por não estar ainda dentro do sistema de transporte público. Ok, olha, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta para saber dos desafios que vão ter pela frente aí com o Carnaval e a Copa do Mundo, e saber aí o Rio Capibaribe, nós vamos poder navegar tranquilamente pelo rio. Já a gente volta no instantinho. O Recife sobre duas rodas é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe Felipe Carreiras, secretário de Turismo do Recife, e Danilo Cabral, secretário das Cidades do Estado. Secretário Felipe, Recife hoje é uma cidade que pode-se dizer, pelo menos aqui na região metropolitana, no estado, modelo no que diz respeito a ter aberto esse espaço para quem quer passear, andar de bicicleta, Então nós vamos avançar. O que tem de planos para ao longo desse 2014? Vamos ter mais ciclofaixas, vamos ter mais bicicletários, quais são as facilidades, o que vem aí para quem está querendo, inclusive com a saúde em dia, andando de bicicleta? Sem dúvida. É uma preocupação do prefeito Geraldo Júlio esse tema da bicicleta. Nós, depois que começamos aqui a ciclofaixa de turismo e lazer, nós recebemos visita de vários secretários de outros municípios do país, querendo aprender, querendo ver como é que faz para levar para outras cidades. Esse é o exemplo de Salvador, que começou recentemente e veio aqui aprender com a gente como é que faz. E depois dessa ciclofaixa, o debate que foi provocado na cidade, a gente vendo muita gente falando sobre a importância da bicicleta como modal. No programa de governo do prefeito Geraldo Júlio já está prevista a gente ter 76 quilômetros ao longo dos 4 anos de governo do prefeito de ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas. Depois de toda essa movimentação, depois da ciclofaixa de turismo lazer, e depois da gente ver como a cidade, como esse debate cresceu, com o governo do estado também se integrando. Na verdade, o governo do estado já tinha esse planejamento com o Pedala PE, e a gente se integrando, a gente vê que a necessidade é muito maior. Então, nós deveremos ter
baseados nesse plano diretor cicloviário feito pelo governo do estado em parceria com a prefeitura, muito mais do que 76 quilômetros no que estava previsto no programa de governo. Quanto que vem se gastando com esse projeto, secretário? Esse projeto foi investido por parte da prefeitura R$200 mil no convênio, né? Na verdade, o projeto todo custou R$700 mil. O plano diretor cicloviário, o custo da elaboração do plano diretor cicloviário custou R$700 mil, com a prefeitura bancando um terço desses 700 mil, para que se fizesse esse diagnóstico. Agora, o conjunto de intervenções que está proposta no plano diretor cicloviário aponta para algo em torno de quase 350, 400 milhões de reais para que a gente possa implantar os 590 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas na região metropolitana do Recife. Dentro desses 590 quilômetros já estão incluídos o que já está instalado pela cidade do Recife? Já. Na verdade, a gente partiu do ponto zero hoje, que é justamente o que tem e o horizonte daquilo que vai ser apontado no plano como necessário para os próximos 10 anos, para que a gente pudesse ter essa mobilidade. Por exemplo, uma pessoa vai poder sair de onde e chegar até onde de bicicleta? Por exemplo, aqui a PE 15, vamos dividir o que é o plano diretor cicloviário. Tem atribuições do Estado e tem atribuições do município. Dos municípios. O que a gente chama de rede metropolitana, dos 590 quilômetros, tem 240 quilômetros que fica sob a responsabilidade do Estado. Por quê? Porque são vias que atravessam o limite de mais de um município. As outras redes, que a gente chama de redes complementares, são de responsabilidade dos 14 municípios da região metropolitana do Recife, algo em torno de 350 quilômetros. O Estado, quando no mesmo dia que fez esse anúncio do plano diretor, também lançou o edital, iniciando também a sua tarefa, a sua parte, né, para que as pessoas saibam que é um plano e que ele precisa tirar do papel no horizonte de 10 anos. Então a gente lançou o edital de requalificação da PE 15, que é uma ciclovia que começa lá em Abreu e Lima e que vai chegar até o complexo de Salgadinho. São 12 quilômetros de ciclovia que vai se incorporar a isso que já está sendo feito, que é a implantação do corredor do BRT e toda uma repaginação dessa PE 15, porque ela está bastante degradada. Tá. Tem espaço, e aí tem que ter um papel importante, Eliandro, eu queria destacar isso aqui, do Poder Público Municipal. Então, quando você pega, por exemplo, aqui já tinha uma ciclovia, mas parte dessa área aqui da PE 15, ela foi sendo avançada e se apropriada por privados. Então, se às vezes tem um estabelecimento comercial que está funcionando na faixa de domínio, que está dentro da ciclovia, então aí, na realidade, isso vai ser requalificado tudo. Até porque agora vai ser um problema, porque muitos desses comerciantes, ou até pessoas que de repente construíram ali seu barraquinho, vão querer ser indenizados pelo tempo que estão ali e do que investiram de construir. Cabe às prefeituras aí estarem fiscalizando para evitar, claro, a partir de agora, o Estado novas vai requalificar, invasões. nós vamos fazer todo parte de paisagismo, restabelecer todo o verde, toda a iluminação pública da PE 15, né, fazer espaços públicos embaixo do viaduto, parques, enfim, áreas de lazer, e vamos implantar a ciclovia. E aí, depois disso, cabe ao Poder Público Municipal fazer todo o controle urbano para que esse espaço seja preservado para o cidadão. O governo do Estado faz e aí a manutenção vai ficar por conta dos municípios. Constitucionalmente, a manutenção das vias públicas, seja a iluminação, a parte de calçadas, enfim, isso é da responsabilidade dos municípios. Recife não está em tanto problema. Nesse aqui não. A casa mais ou menos está em ordem. Esse da PE 15 ele vai até o Complexo Salgadinho no caso da PE 15, aí é a cidade de Olinda, né? Que anda assim com alguns problemas. Mas no caso da cidade do Recife, a casa está mais ou menos em ordem, né, secretário? Está em ordem. O nosso prefeito coloca todo mundo no eixo, os secretários, todo mundo para trabalhar, deixar tudo em ordem. É assim que a cidade tem funcionado na nossa cidade. Então, a gente... qual é o nosso papel enquanto prefeitura, né? O secretário João Braga, que é o secretário de Mobilidade e Controle Urbano, ele já está, né, discutindo, inclusive, que nós fazemos parte com cicloativistas, com as pessoas que pedalam aí no dia a dia, que é importante também a gente envolver a sociedade nesse processo de construção. Ouvir também, né, as dificuldades, as críticas, sugestões principalmente, então, né? Inclusive não foi à toa que na solenidade, junto com o prefeito Geraldo Júlio, o secretário Danilo Cabral e o governador Eduardo Campos, que uma cicloativista teve voz e falou na tribuna, falando da importância do plano diretor cicloviário, porque ela estava integrada à construção desse projeto que o secretário Danilo pediu à sua equipe para que eles fossem ouvidos. E assim a gente funciona também na Prefeitura do Recife. E o que nós vamos fazer? Cada bairro vai ter as suas ciclofaixas, as suas ciclorotas, a sua ciclovia e vai ligar aos principais eixos da cidade, ou seja, a Avenida Norte, a Mascarenhas de Moraes, a Agamenon, a Caxangá, os grandes corredores. Aos grandes corredores, né? E isso integrado também às estações
de metrô, BRT e por aí. Então, isso vai ser... Só para reforçar o que o Felipe disse, por exemplo, quando por base ali, que outra intervenção que está prevista dentro do plano diretor, como da responsabilidade do Estado, mas que pega Recife e um pedaço de Camaragibe, mais importante. Por exemplo, a Caxangá. A gente já está com a obra lá de implantação do corredor de transporte público, né? Os BRTs, quem passa ali pela Caxangá. E torcendo para que termine logo. Vamos terminar agora, acho que agora em março a gente está terminando o túnel da abolição, o outro elevado, e já queremos começar a testar operacionalmente aquele corredor em abril. Mas ali está previsto também ser implantado uma ciclovia, que vai até o início de Camaragibe. Então, essas redes locais, como o Felipe colocou, vai alimentar esses eixos, esses troncos que tem dentro da cidade. E esse debate com os ciclativistas ele foi muito importante para que a gente pudesse ter esse planejamento melhor organizado. Naquele dia, até aproveitando aqui, Felipe, se você falou, até a menina da Amiciclo, Cristiana, ela fez uma provocação sobre o Bike PE, né, até pedindo que fosse ampliado o horário do Bike PE, né, que foi outro programa muito importante que o Estado lançou também em parceria também com o município, né, estabelecendo não só em Recife, Olinda e Jaboatão, aquelas estações de bicicleta. O governo do Estado, em parceria com o Itaú, que é o parceiro privado, e a Sertel, ampliou os horários. Antes eram 30 minutos só de uso das bicicletas, agora passou a ser 1 hora. E tem um outro ponto muito importante, que é a integração com o usuário do sistema de transporte público. O usuário do VEM, né, não precisa mais pagar. Isso é uma boa. Não precisa mais pagar. Isso é com base no resultado, Eliana. Olha, presta atenção, a gente implantou esse programa, hoje a gente tem cerca de 120 mil viagens cadastradas nele. Das 120 mil viagens, quase 75 mil foram usuários do sistema de transporte público, e que mostra que está havendo essa integração. A integração, porque você vai de ônibus a um certo ponto, desce, pega a bicicleta. Pequenos deslocamentos, porque a pesquisa do Plano Diretor Cicloviário apontou isso. 82% dos usuários de bicicletas, eles fazem uso de até 30 minutos, ou seja, são os pequenos deslocamentos que o cidadão chega ali na cidade, vai ali na Guararapes, resolve um problema, pega o terminal de integração e volta. E às vezes aquela história assim, eu posso ir de ônibus até o meu destino, Isso. Mas é um engarrafamento, é o trânsito que está parado ou provocado por um protesto, um acidente, seja qual for o motivo, eu desço, pego a bicicleta, vou rapidinho, volto, pego o ônibus e resolvido o problema. Secretário, a gente fala tanto em bicicleta. O senhor sabe andar de bicicleta? Sei. Sabe? Tem bicicleta? Tem bicicleta. Nós nos usamos muito na ciclofaixa dentro do Usam muito. Sempre. O prefeito, Geraldo Júlio. Porque é bom saber, porque às vezes você defende, o projeto está aí, mas não anda de bicicleta. Eu gosto muito. Inclusive, já fui várias vezes para a prefeitura pedalando, junto com o prefeito Geraldo Júlio, inclusive. Ele, às vezes, a gente sabe até que de vez em quando vai a pé, né? No trabalho, né? Ou então de bicicleta. Agora, além das bicicletas, secretário, o senhor colocou no começo do programa essa questão que, quando a gente fala em mobilidade, né, tem a questão do transporte, que a gente espera aí de novos ônibus, que o ideal era que o transporte público realmente estivesse funcionando, né, de acordo, para que a gente pudesse deixar os nossos carros em casa, né, e chegar até o trabalho, aliás, o destino que a gente quisesse com o transporte público, seja metrô, ou seja, o ônibus, né? E a gente torce para que isso não seja só um sonho, né? Que em breve esse serviço possa ser concretizado com a qualidade que nós queremos. Eu acho que esse é o desafio, né? Como eu estava dizendo aqui no começo, a redução do travamento das cidades passa por você convencer o usuário a deixar seu carro e fazer uso do sistema de transporte público. E claro que só vai deixar isso se tiver um transporte confortável, eficiente, que garanta um horário de chegada, um horário de saída. E é esse o esforço que o governo vem fazendo. A implantação desses corredores de BRT vão dar um novo padrão a esses corredores. E o outro é o Rio Capibaribe. Isso, que é você aproveitar esse potencial, Eliana, que isso é um sonho antigo da cidade, né? E temos novidade essa semana. Temos novidade. A gente desenvolveu desde o início do segundo mandato do governador um projeto, conseguimos captar recursos da ordem de quase 250 milhões de reais para implantar isso. São 2 corredores fluviais, um que sai lá da BR-101 e chega até a estação central do metrô, e outro que vai sair da porta da Guararapes e vai chegar até a porta de Olinda, ali no próximo. Já existem os recursos? Já estamos executando. A gente já começou a obra da dragagem. Quando que a gente pode contar que, olha, vamos poder sair da BR-101 até o centro, né? Não preciso mais de carro, não também tem a opção de bicicleta, mas eu posso pegar a bicicleta, colocar de repente na balsa, e vai ter previsto essas integrações, tanto com bicicleta como com estacionamento. Passeio, né? Qual é o nosso planejamento dessa obra importante e sonhada, né, que eu digo, não é uma obra só de mobilidade, na verdade é uma obra de devolução do rio para a cidade, né, porque quando você botar as pessoas para andar dentro do rio, o rio certamente será mais cuidado. Mas a gente está fazendo a dragagem vai permitir você fazer o canal da navegação.
Tem 35 metros de largura por 3 metros de profundidade para os barcos poderem trafegar nos dois sentidos. Então essa obra já começou, a gente conclui agora em março o principal trecho, que é esse que vem da BR-101 e chega até a estação central do metrô. Já está sendo feita isso. Quando que a população usuária as estações, vai poder fazer? Que é a outra obra, você precisa construir as estações. Já começaram a construção das estações. São 5 ali. É uma na BR-101, outra em Santana, outra na Torre, outra na Praça do Derby e outra colada com a estação do metrô. Até setembro nós estaremos com essas estações prontas também. E a última etapa é você fazer a licitação para contratar o operador. Então, até março, a gente espera concluir esse edital para contratar o operador e, se Deus quiser, lá para o final do ano... Março de 2015. Não, na março agora. Março agora. A gente espera estar no início do segundo semestre com esse operador contratado. Para no final do ano 14, se Deus quiser, a gente estar com o barco navegando. O preço dessa tarifa, desse passeio de barco? Olha, a determinação do governador Eduardo Campos foi que a gente colocasse esse sistema, não como um sistema, e aí vamos ter também, né, Felipe até comentava isso, da importância também para o turismo da cidade, mas o ponto principal é ser transporte público. E para ser transporte público, ele vai ter as mesmas tarifas do transporte público de passageiros. Secretário, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu queria que o senhor se despedisse falando, olha, amanhã é domingo, né, é dia da gente pegar a bicicleta e passear pela cidade. Queria agradecer a oportunidade, Eliana, e dizer que a gente está muito feliz com o que a gente está vendo aos domingos e feriados e convidar você que está nos assistindo para domingo estar pedalando com a gente, né? Possivelmente vai cruzar aí comigo, com o secretário Danilo Cabral, e que também a gente vai fazer um carnaval muito bonito, reforçando a nossa identidade cultural. É isso aí, olha. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais e você pode participar. Envie pra gente perguntas, dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. Pelo Twitter, deixe também o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e atenção, olha, o horário verão chegou ao fim. Sábado que vem a gente volta para o nosso horário às 6:50 da noite. Beijão e boa semana.